tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje o assunto é um pouquinho diferente, ele é mais sério, mas eu acho ele de extrema importância. Ano passado eu fui diagnosticada com fibromialgia. A fibromialgia, para quem não conhece, é uma doença autoimune e eu quero falar um pouquinho mais sobre as implicações dessa doença, sobre os sintomas dela e porque muita gente que tem leva anos para ser diagnosticado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que pode ajudar alguém, fica aqui no meu canal, se inscreve, deixa seu like e me siga nas outras redes sociais. Devo começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, certo? Primeiro, eu quero te contar um pouquinho sobre as estatísticas, quais que são os principais números relacionados à doença em si. Depois eu vou te dizer do que, enfim, se trata a doença, quais são os principais sintomas. Também vou te falar quais são os principais métodos de tratamento para uma doença como essa. E por último, eu vou te dar o meu relato, como eu descobri, o que eu sentia e o que eu continuo sentindo depois de um tempo já do diagnóstico. Cerca de 3 a 6% da população mundial é portadora da fibromialgia. Dentre esse número, de 75 a 90% desse valor são mulheres. Ainda não se sabe exatamente o porquê, não está relacionado a algo hormonal, porque mulheres antes da menopausa e também depois da menopausa se queixam da fibromialgia, mas se sabe, ainda não se sabe porquê, a incidência é muito maior em mulheres. Geralmente ela é diagnosticada quando a pessoa tem de 30 a 60 anos, essa costuma ser a faixa etária. Pessoas muito novas não costumam ter esse diagnóstico. Outro número interessante é que 50% dos pacientes com fibromialgia têm depressão. Isso acaba sendo um dado bem alarmante, porque as pessoas elas sentem tanto mal-estar, tanta dor generalizada pelo corpo, que uma coisa leva a outra. Você não sabe se porque você tem depressão isso desencadeia mais a fibromialgia, ou porque você tem tanta dor você acaba ficando deprimido. Costuma ser algo bem debatido no meio acadêmico. Bem, mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica e autoimune. Isso significa que o seu corpo tenta atacar os próprios meios de proteção dele. Ela não é transmissível e também não é fatal, mas infelizmente ela não tem cura. A fibromialgia ela é caracterizada por muita dor e aí também por fadiga. Geralmente o fibromialgico vive cansado. Ele acorda cansado, independente se ele dormiu 4, 6, 12 horas. Vai acordar, vai tentar levantar e, parece que ele não dormiu nada, não descansou. E também ao decorrer do dia, conforme o dia vai passando e você vai gastando mais sua energia, vai piorando. Então você já acorda cansado, dá um piquinho ali de adrenalina, consegue dar uma acordada, mas chega no fim do dia você tá morto. E é isso que muitas pessoas ao seu redor vão achar, que você tá sempre jogado, que você é uma planta, que você tá cansado. Esse é um dos principais sintomas. O outro, que seria o da maior queixa, digamos assim, dos portadores, é a dor. A dor, ela costuma ser difusa em vários locais vários locais do corpo, em vários pontos. Pode ser em tendões, pode ser em músculos, pode ser na parte do osso, na parte mole. Então ela costuma ser bem generalizada e as dores podem ser até migratórias. Então hoje eu tenho muita dor no ciático, amanhã eu posso acordar com muita dor, por exemplo, aqui na emenda do meu cotovelo. Então a fibromialgia ela tem dores que migram. Já ouviu falar a expressão Maria das Dores? É tipo isso. Você é a Maria das Dores porque você tá sempre se queixando porque tem algo doendo. E isso que faz tão difícil ser essa convivência com a doença, digamos assim. E outro problema da fibromialgia é a dificuldade de concentração e de memória. Como vocês podem ver aqui, tô com a minha colinha, esse é outro sintoma da doença. O fibromialgico, ele tem muita dificuldade em lembrar, principalmente pontos recentes, palavras, não são lembranças, não é como se você tivesse um esquecimento a longo prazo, mas a memória costuma incomodar. Sabe aquela prova que você estudou e na semana seguinte não se lembra mais? É tipo isso. Outro problema que incomoda bastante é a prisão de ventre ou síndrome do intestino irritável. Se você não tem intolerância a glúten, não tem intolerância à lactose, não tem nenhum problema relacionado ao intestino e estômago, mas do nada você passa mal, você vai no banheiro, não importa se você tá comendo gordura, se você tá comendo algo saudável, pode ser que o seu intestino irritável esteja relacionado à fibromialgia. Esse é mais um ponto de atenção. Outros pontos além do cansaço que você sente ao acordar é a rigidez matinal. Muitos fibromialgicos, eles têm dificuldade, principalmente na mão, na primeira meia hora que acordam, em conseguir se alongar. Você se sente duro, você se sente rígido, digamos assim, ao se mexer. Pode ser que você tenha todos esses sintomas, como pode ser que você tenha um ou outro. O fato de você ter um e não ter todos não exclui o diagnóstico da doença. A dificuldade da fibromialgia é que ela é uma doença invisível. As pessoas não conseguem enxergar uma inflamação, não fica nada vermelho, não fica nada inchado.
inchado. Então muitas vezes vão até te questionar se não é coisa da tua cabeça, e eu tô aqui pra te dizer que não é coisa da sua cabeça. Outro sintoma da fibromialgia é a enxaqueca. Muitos pacientes com fibromialgia têm muita dor de cabeça e com uma frequência bem alta. Então fica de olho, não tem nada errado com o seu olho, não tinha muito barulho, não é estresse no seu ambiente de trabalho. Pode ser a fibromialgia agindo sobre você. Se você escutou a estatística que eu te trouxe antes, que cerca de 50% dos fibromialgicos têm depressão, saiba que não é só a depressão que está relacionada ao estado mental da pessoa que é portadora de fibromialgia. A ansiedade também é muito presente. Então, você tem um monte de coisa acontecendo no seu corpo ao mesmo tempo. Você sente dor, você sente cansaço, você se sente irritado, você fica ansioso por isso e ao mesmo tempo você não tem energia por conta da depressão para fazer o que você quer. Então, acaba sendo uma sensação de você estar preso dentro do seu próprio corpo. Tudo dói, você não tem ânimo para nada, mas ao mesmo tempo o seu cérebro não para e quer que você esteja agindo o tempo todo. Então, é difícil, mas para isso você tem inúmeros jeitos de tentar melhorar a sua qualidade de vida. E é justamente no diagnóstico da doença que eu tava querendo chegar. Diferente de outras doenças onde você faz um exame e diz, olha, você realmente tem tal doença, a fibromialgia não é assim. Não é igual uma diabetes que você faz um exame de sangue que vê alteração lá na sua glicose, na sua insulina e você já sai com o diagnóstico na mão. A fibromialgia você precisa primeiro descartar todas as possíveis outras doenças relacionadas aos sintomas. Como eu falei, tem intestino irritável. Vamos ver se a gente não tem nada no intestino errado antes. Tem problema de dores. Vamos ver se não tem nenhum problema de reumatismo, nem alguma outra doença característica relacionada. Tenho problemas com sono, vamos descartar problemas hormonais. E é assim, através dessa junta de sintomas, que o seu médico vai chegar, olha, realmente você tem fibromialgia, eu não consegui encontrar mais nada errado contigo, e pelos sintomas, como tudo casa, é muito provável que você tenha fibromialgia. Ainda sobre o diagnóstico da doença, eu queria te falar que até não muito tempo atrás, se eu não me engano ali por 2010, o diagnóstico era feito de uma maneira bem diferente. Existem os tender points, que são pontos de dor. Vou colocar uma imagem aqui na tela te mostrando onde eles costumam se localizar e o que o médico fazia. Ele ia e apertava esses pontos de dor para ver se você reagia. Se você reagisse, se eu não me engano, mais de 15 pontos ou uma certa quantidade que eu vou deixar certinho aqui em cima, você era caracterizado como fibromialgia. Mas como eu falei antes, a fibromialgia tem inúmeros sintomas, você não precisa ter todos e a dor é muito relativa, né? Então pode ser que você que não tem nada ou você que tem a fibromialgia seja apertado e sinta uma dor, mas como que eu vou saber que a sua dor é maior que a sua ou que a sua dor é uma dor normal dentro do limiar de dor ou a dor de um fibromialgico? Então isso já foi descontinuado, apesar de alguns médicos ainda quererem fazer esse teste, mas não é o principal jeito de diagnosticar a doença. Como eu falei no início desse vídeo, não existe cura para fibromialgia. Você precisa aprender a conviver com as dores que ela te dá. E a gente pode tentar minimizar isso através de algumas maneiras. Uma delas é a atividade física, principalmente musculação e atividades aeróbicas. Você colocando seu corpo para se movimentar, ele vai liberando substâncias que te ajudam na sensação de bem-estar e também te ajudam mexendo os músculos e todas as partes relacionadas às dores. Então pode estar contribuindo bastante. Outro método seria os medicamentos. É através dos medicamentos que você vai estar minimizando os efeitos que você pode estar sentindo. Seja uma dor pontual, uma enxaqueca ou até uma dor um pouco mais difusa, você vai estar fazendo uso de algum medicamento recomendado pelo seu médico de confiança para estar diminuindo essa dor. Também é possível utilizar massagens. Existe muito o método de acupuntura e propriamente massagem nas regiões de dor para tentar ajudar a aliviar os sintomas. E por último, também é muito utilizada a psicoterapia. Então, como o fibromialgia está muito relacionado ao seu humor, à ansiedade, à depressão, e uma coisa leva a outra, você precisa estar bem cuidado da sua mente para estar bem cuidado do seu corpo, certo? Então, muitas vezes o acompanhamento é feito por psiquiatra, eles mesmos já cuidam da parte medicamentosa, ele consegue te garantir uma sensação de mais bem-estar. Bem, queria te contar que nada do que hoje foi informado foi tirado da minha cabeça ou de revistas. Eu tirei de órgãos sérios e esse é o parênteses que eu queria falar aqui antes de seguir adiante. Órgãos sérios como Sociedade Brasileira de Reumatologia, Colégio Americano de Reumatologia e também órgãos de serviços de saúde como BMC Health Service Research. Então, queria só deixar aqui bem claro que eu não fiz nada sem pesquisa, eu tentei trazer bastante informação, bastante conteúdo para vocês. Por mais que eu resumi algumas partes, o pode ter ficado acelerado, pode voltar se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que no que eu puder eu vou tentar te ajudar e caso eu não consiga, óbvio, eu vou te indicar para um médico de confiança.
Dito tudo isso, eu queria começar agora o meu relato. Eu comecei com muitos sintomas na adolescência. Um deles foi a síndrome do intestino irritável. Na época, apareceu do nada. Achei que foi atrelado a alguma dieta que eu tava fazendo, meio específica. E assim, passei muita vergonha já de ir em restaurante, de não poder sair, de ter dores. E não é só assim a vergonha realmente de ir no banheiro, sabe? É você sentir dor física, dor muito forte no intestino. Eu chegava a ficar toda arrepiada, sensações de quase desmaio. Quem tem síndrome de intestino irritável sabe que é uma doença que o pessoal pega no pé, mas é uma doença séria, que dói muito, que também não tem o que fazer, a não ser você tentar diminuir um pouco a quantidade de ingestão de gordura na sua alimentação. Mas ainda assim, no meu caso, às vezes comendo algo saudável acontece. Realmente, meu intestino é de lua e eu convivi com isso por muito tempo. Enxaqueca, eu sempre tive, desde criança, assim. Lembro que meus pais me levavam em muita consulta no oftalmo pra ver se meu grau tinha aumentado, se eu tinha que usar óculos. Na época eu não usava óculos nenhum, eu comecei a usar com mais de 20 anos, eu comecei a usar óculos, então não tinha nada relacionado a isso. Fiz exames também com um neurologista, nunca dava em nada, mas assim, ainda assim eu tinha enxaquecas muito fortes, ao ponto assim, eu lembro de eu não conseguia escutar meu pai andando de meia dentro de casa, que aquele barulho me incomodava, ou da luz, da frestinha de luz entrando embaixo da minha porta. O dia que eu tinha enxaqueca era um dia perdido. Além disso, sempre fui uma pessoa mais noturna, desde criança, então eu tinha muita dificuldade pra acordar, mas sempre fiz colégio de manhã e acordava quando eu precisava. Mas sabe aquela pessoa que acorda, bom dia, luz do dia, que dia bonito? Eu nunca fui essa pessoa, eu sempre acordava tipo, não fala comigo, não tô afim de conversar, porque é muito difícil pra mim acordar. Eu achava que isso estava relacionado a pouca quantidade de sono, mas ao longo do tempo eu fui amadurecendo e vendo, mesmo finais de semana eu continuava cansada, eu podia dormir 12 horas seguidas e eu acordava tipo, meu, me deixa aqui que tá muito difícil, não quero levantar. Além disso, a minha memória é péssima. Vocês vão ver aqui no decorrer dos vídeos. Tento lembrar de frases, esqueço, tento lembrar de palavras, esqueço. Tem até situações que eu fui com pessoas em lugares e eu não me lembro. A minha memória é péssima e eu costumo falar que ela é de ervilha. Então, se você ouvir a frase Nath, memória de ervilha, você sabe que eu não consigo decorar nada. Mas um fato que eu lembrei é que eu nunca gostei de muito toque. Eu nunca gostei que as pessoas me abraçassem, que me pegassem, e eu também não fazia isso com as pessoas. Hoje eu sei que é porque quando as pessoas me pegam, eu tenho a sensação como se fosse de que onde a pessoa colocou o dedo, eu continuasse sentindo o dedo dela ali, dentro da minha carne, sabe? É como se ela continuasse me apertando. Mas assim, quero deixar claro que eu tenho um grau leve de fibromialgia, eu consigo exercer todas as minhas atividades, consigo trabalhar, com exceções de quando eu tenho crise. Tem pessoas que têm graus muito mais fortes de parar no hospital, de não conseguir sair da cama, de perder emprego porque não consegue sair da cama. Então esse não é o meu grau, mas assim, é um grau alto pra mim, é uma dor que me incomoda, ao ponto de, dependendo do dia, por exemplo, uma região que me incomoda bastante, por isso que eu falo que parece uma doença de velho, é no ciático, é na base da coluna e irradia assim pras nádegas e pras coxas. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma massagem, deixar que uma pessoa me aperte ali naquela região, porque eu berro de dor, e é bem complicado assim. Se eu fico muito tempo sentada, principalmente quando eu tava em home office, costuma chegar um ponto que eu tô aqui me alongando, me esticando, e eu não consigo mais. É uma dor que não melhora com remédios comuns que a gente usa para outros efeitos e acaba sendo bem chato, só realmente deitando e descansando. E o que mais pegou pra mim, principalmente durante a pandemia, foi a fadiga. Acabou acontecendo bastante coisa na minha vida pessoal, como por exemplo, minha mãe teve câncer, meu pai saiu do emprego, então isso mexeu bastante com a minha cabeça. E foi aí que eu comecei terapia e depois um tratamento para ansiedade com o psiquiatra. E foi através do psiquiatra que eu consegui meu diagnóstico. Nós estávamos tratando esses efeitos da ansiedade, eu comecei com medicamento e toda consulta o meu psiquiatra me perguntava: Natália, quais sintomas você está sentindo? Me dá uma nota. Então ele falava sono, nota tal, ânimo, concentração, sensação de palpitação, e eu tinha que dar uma nota de 0 a 10. Toda consulta a gente fazia isso. Até que eu cheguei a uma consulta, eu falei assim: doutor, hoje eu não quero dar nota pra nada. Eu tô me sentindo muito bem, mas eu tenho 2 reclamações. Eu não tô conseguindo dormir bem, eu sonho a noite inteira, eu acordo cansada, eu tô dormindo bastante horas, não consigo acordar bem, feliz, disposta. E outra, eu tô com uma dor já, olha, há semanas que não passa, independente do tratamento que eu faça. Uma dor aqui embaixo na coluna, assim, eu falava pra ele que era até lombar. Daí ele começa assim: você tem alguma coisa no intestino? Você sente enxaqueca? Você sente? E eu acho que virou uma chavezinha na cabeça dele que ele me começou a me fazer essas perguntas. Eu lembro que ele fez
teste do Tender Points que eu comentei com vocês, ele começou a me apalpar e realmente eu senti dores muito fortes em alguns pontos e em outro pra mim parecia que não tinha nada demais, sabe? Mas com a junta de tudo isso que eu comentei com vocês, ele falou: Natália, eu já vou te passar um medicamento, já que o teu caso é de muita dor e não tá passando, e você já tentou outras coisas, exercício físico, eu tinha feito sessão de quiropraxia, eu fiz sessão de acupuntura, enfim, e nada tinha melhorado. Ele me deixou com o medicamento e me encaminhou para um reumatologista pra confirmar. O reumatologista, quando eu cheguei lá, basicamente ele me pediu novos exames hormonais, exames de sangue, e falou: olha, pelo que teu psiquiatra tá me contando, você tem tudo pra ter fibromialgia, mas vamos descartar o resto? Fui lá em uma manhã, fiz todos os exames de sangue, voltou tudo certinho. Quem olhava meu exame de sangue parecia que não tinha nada. Então minha reumatologista falou de fato: não, olha, acho que a gente pode confirmar o teu diagnóstico e não é nada da tua cabeça, fica tranquila, tenta trabalhar isso com teus entes queridos, porque eu lembro que chegou uma época do meu relacionamento que assim, meus pais, meu noivo falavam: meu, você parece uma planta, você só quer ficar largada no sofá, você não quer fazer nada, tudo dói, tudo reclama. Eu lembro que na minha cabeça era muito traumático, assim, porque eu queria fazer as coisas, eu me sentia disposta, mas eu não tinha energia, não tinha força, não tinha vontade, tudo doía, sabe? Eu ficava: não, vou fazer, porque quando eu fizer eu vou me sentir bem, sabe aquela sensação de pós-exercício? Mas eu nunca me sentia bem, e as coisas foram ficando, chegou 2020, 2021, até que final do ano eu recebi esse diagnóstico. Hoje já faz 6 meses que eu recebi meu diagnóstico, eu me sinto bem feliz, na verdade, em ter tido ele, diferente de muita gente, né, que se preocupa. Quando é uma doença que você não sente nada e recebe um diagnóstico que te assusta, que você não esperava, no meu caso eu tinha tanta coisa errada que eu achava que era meu corpo que veio com defeito, digamos assim, meus pais erraram na fábrica. E quando eu recebi o diagnóstico foi: meu, eu tenho uma coisa só, então tudo tá interligado, tudo faz sentido. E agora as pessoas podem acreditar em mim, eu tenho um respaldo médico pra dizer que eu tenho algo de fato, não é uma frescura, não é uma dor que vai e vem, é uma dor que sempre tá ali, só que ela vai migrando entre sentidos, digamos assim. Foi assim que eu recebi meu diagnóstico da fibromialgia. Hoje tenho tentado cada vez mais me exercitar, como é melhor. A gente sabe que na correria do dia a dia não é fácil, né? Quem trabalha fora, principalmente, eu tenho muitas viagens, enfim, minha rotina é bem corrida, mas o certo, né, como qualquer pessoa, sendo fibromialgico ou não, é ter a melhor qualidade possível dentro da possibilidade que você tem, fazer o melhor por você. Então, só queria te falar isso hoje, que a fibromialgia não é incapacitante, você não vai passar pra alguém, mas é importante saber que não tem cura e que ela existe. Muita gente nem sabe. E antes que eu me esqueça, uma curiosidade que eu lembrei agora é que a doença acabou se popularizando muito e ficando um pouquinho mais conhecida depois que a Lady Gaga abriu publicamente que ela tinha fibromialgia. Tem até cenas bem clássicas dela numa banheira, toda de gelo pra tentar passar a dor antes de tour que ela fazia, mas provavelmente ela tem um caso muito extremo que é impossibilitante de fato. E também, querendo ou não, o trabalho dela exige muito do corpo dela, né? Diferente do meu, que a maioria do tempo é sentado. Então, além disso, como qualquer coisa na vida varia de pessoa pra pessoa, o fibromialgico também é assim. Entre um e outro vai ter níveis diferentes, mas tenta não restringir tua vida a isso. Tenta conviver com isso, saiba que exista e faz o melhor pra deixar quem você ama ou você mesmo melhor nessas condições. Então é isso por hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau! Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar.